Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Berdan, eu sou oficineiro de teatro pela Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, e essa é a aula 5 da oficina de teatro online do ano de 2020. Toda semana nós vamos ter 50 minutos de aula, como vocês já sabem, e vamos ter 2 horas de live no meu canal, onde vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo comigo. Vão ser todas as quintas-feiras, às 15 horas da tarde. Então conto com vocês lá para tirar todas as suas dúvidas. E a pergunta que não quer calar, depois das últimas aulas que eu fiz: como escrever um texto de teatro? Existem várias técnicas para você escrever um texto de teatro. Mas para você aplicar essas técnicas, antes você tem que saber o que você quer com a sua peça. Qual que é o seu público? Qual o seu objetivo? E isso vocês já responderam nos últimos vídeos. Então eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês querem uma peça didática? Uma peça onde as falas são bem objetivas, as falas elas deixam tudo bem claro, tudo bem mastigadinho para o público, um texto mais engraçado. Então isso se torna uma peça didática. Ou você quer uma peça com um texto subjetivo? O que é um texto subjetivo? É um texto que deixa muitas coisas nas entrelinhas, assim, umas segundas intenções, não necessariamente maliciosas, mas assim, com alguma coisa escondida, ou alguma coisa que não fique na cara, explicado, super explicado. Um estilo de texto que não subestime a inteligência do espectador. Mas dentre as técnicas utilizadas para escrever, compor uma peça de teatro, eu vou citar 4 aqui para vocês. Tem a tópicos, canovatio, brainstorm e a ideia esqueleto. A ideia esqueleto é quando você tem uma ideia que surgiu do nada, ou por algum estímulo externo, alguma vivência que você teve, e a partir disso você coloca essas ideias como se fosse um esqueleto de uma peça. Veio tipo a peça inteira na tua cabeça, mas sem as falas, sem as rúbricas, sem todas as cenas. Então você vai criar um esqueleto. Os personagens são tals, o problema é tal, aí o começo da peça vai ser assim, o desfecho vai ser assado, no meio vai ter uma cena assim, vai ter uma outra cena um pouco diferente. Aí você tem um esqueleto. A partir disso, você vai pegar todo esse contexto e você vai preenchendo aos poucos com as falas, com outros problemas a serem resolvidos, com personagens para poder deixar a história bem fechadinha. Você pode ir completando com mais cenas. Aí vai da sua criatividade. Canovatio. O que é um canovatio? Canovatio é quando você tem uma ideia, com início, meio, fim, as personagens. Você tem as cenas separadas, cena 1, 2, 3, 4, 5, etc. Só que você não tem as falas. Você tem as rubricas que vão falar: nessa cena o personagem A vai intimidar o personagem B. E assim sucessivamente. Normalmente esse estilo de texto é utilizado na comédia dell'arte, que é um movimento de teatro da época do Renascimento. Ou também é um estilo de texto utilizado em espetáculos pautados no improviso, onde as falas não existem, existem as situações, existe um local, existem as personagens, caracterização, cenário, só que as falas são todas feitas no improviso, durante os ensaios. Só que conforme vocês vão ensaiando, ela se torna um texto decorado. Mas o canovatio, ele surge a partir de um improviso prático. A ideia de tópicos. Como a ideia de tópicos funciona? Como o nome já diz, você vai estruturar em tópicos o seu texto. Você vai colocar lá a introdução, desenvolvimento e desfecho. Aí você tem subdivisões e o que vai ter em cada um deles.
Na introdução você vai apresentar os personagens, o local onde se passa a peça e vai aparecer alguma tribulação ou problema. Isso na introdução. O desenvolvimento vai ser um momento onde vai se desenvolver o enredo, o problema, pode ter uma virada no texto que vai deixar o público mais com vontade de assistir, pode ser a introdução de um personagem novo, pode ser a aparição de mais um problema, pode ser a mudança repentina de personalidade de uma personagem, que às vezes ela tem uma mudança de moral, de ética, de valores no meio da peça que você não espera. E no desfecho vai ter a resolução do problema, que ele vai ser resolvido positivamente ou negativamente. Mas pode acontecer uma quebra de expectativa nesse momento, o que é muito interessante. Como por exemplo, pode não haver uma resolução do problema, a peça acabar sem resolver o problema. E aí pode deixar a cargo do público decidir qual seria a melhor maneira de resolver esse problema. Ou até mesmo pode ser o mocinho da peça se mostrar como um vilão, por exemplo, que é uma inversão de papel. O protagonista se torna antagonista e vice-versa. E também tem várias outras possibilidades, metateatro, que você pode introduzir nesse desfecho assim inusitado que você vai colocar no seu texto. E agora a que eu mais gosto, que é o brainstorm. O brainstorm, ele numa livre tradução do inglês, significa tempestade de pensamentos ou tempestade de ideias. Nessa técnica você joga todas as suas ideias, mesmo as boas, as ruins, as medianas, você joga tudo no papel. Você coloca lá frases, palavras, personagens, possíveis problemas, tribulações. Você vai fazendo mesmo uma tempestade, coloca tudo que vier na tua cabeça e coloca no papel, sem restrição, sem nenhum tipo de censura. Escreve tudo que vier na sua cabeça sem ter nenhum tipo de problema nisso. É quase de uma maneira aleatória, você vai colocando essas ideias suas meio que no aleatório. E esse método é um método muito visual. Por quê? Você vai pegar uma folha de papel, uma lousa, ou até mesmo algum aplicativo de celular, até de computador, e você no centro você vai colocar a sua ideia principal. O que você quer principalmente naquela peça? Vamos usar exemplo escola. No centro desse teu papel, ou como eu dei os outros exemplos, você escreve escola. Ao redor você vai colocando flechas, apontamentos, você vai colocando nessas flechas, você vai colocando palavras, frases que remetam ao tema principal. Aí você vai estruturando, personagem tal, a personalidade dele é assim, assim, assado, o problema é tal. Aí esse problema você vai colocando possíveis desfechos. O problema, o aluno principal, o aluno que é o protagonista da peça, estou inventando agora, pessoal, uma ideia. O aluno, ele tem problema com matemática. Esse é um problema. E como vai resolver esse problema? Ele aprendendo a matemática. Mas como ele vai aprender matemática? Os amigos dele vão ajudar ele, vão ensinar com exemplos lógicos, exemplos mais com calma, com paciência, exemplos lúdicos. Como que vai ser resolvido esse problema? Além das palavras e frases que eu falei que dá para colocar, você pode também colocar citações, autores, gêneros de teatro,
Porque aí você pode ser uma peça que se passa numa escola, mas não necessariamente precisa ser uma peça didática. Não necessariamente precisa ser uma peça infantil, infanto-juvenil, uma comédia. Não, você pode colocar drama, suspense, tragédia. Aí vai da sua criatividade. Também você pode colocar locais. No caso dessa ideia que eu joguei no nosso brainstorm, eu coloquei escola, que já é um local, mas pode ser escola, aí o local numa ilha. É um exemplo. Você pode ir colocando assim outros tipos de ideia, outros tipos de associações, colocar umas ideias complementares, como não se passa o tempo todo dentro de uma sala de aula na escola, vai para o pátio, do pátio pula o muro e vai para a rua. Pode colocar várias ideias assim que complementam. Você pode colocar já nesse brainstorm algumas falas aleatórias que você não sabe de qual personagem é ainda, para qual personagem que vai, mas você pode colocar lá e depois você vai organizando isso. Após você fazer toda essa tempestade de pensamento, colocar tudo isso que eu falei, você vai organizando aos poucos. Você vai colocando assim, estruturando, separando todos os personagens que imaginou ter na peça, qual é o possível protagonista ou possíveis protagonistas, quem é o antagonista. Tem antagonista, o antagonista é um personagem, uma situação, um local, uma ação, pode ser o antagonista da peça. E você vai organizando essa tempestade de pensamento. Todas as ideias, essas ideias aqui combinam, então vamos deixar tudo em uma parte só. Aí nessa parte você já pode pegar outras folhas de papel e ir organizando isso. Essa ideia aqui é excelente. Essa aqui é ruim. Você pode riscar. As ideias medianas você pode complementar, melhorar elas. Ou duas ideias que não estão completas, você pode fundir elas e tornar uma ideia muito boa. Com tudo isso, você já vai ter descoberto ou até criado qual que é a tribulação da peça, qual que é o problema e qual que é o desfecho para a mesma. Então você pode já de cara, depois de terminar a tempestade de pensamento, ter o início e o fim da peça. Aí você vai preenchendo aos poucos assim o desenvolvimento dela. Com tudo isso, você já vai ter material suficiente para criar a sua peça. É só organizar todas essas ideias que você jogou no papel sem nenhuma restrição, sem nenhuma censura. Feita nem por você, nem por ninguém. Aí vem mais uma pergunta. Qual vai ser o nome da minha peça? E a resposta para isso vai ser na minha live nessa quinta-feira, às 15 horas, pessoal. Conto com vocês lá. Muito obrigado e até mais.